Bom dia, amigo. Estamos juntos mais uma vez, tendo a oportunidade de meditar na Palavra de Deus. Como sempre gosto de fazer, nas quartas-feiras, vai aquele convite para o nosso encontro a partir das 7 horas da noite, quando estaremos reunidos em nosso culto de oração. Aliás, é muito comum outras igrejas batistas e outras igrejas evangélicas se reunirem também no dia de hoje. Por isso, se está mais próximo de sua casa, o templo de alguma outra igreja, você pode visitar. Se possível, visite-nos. Teremos a alegria em recebê-lo e estar juntos para adorar ao Senhor e orar uns pelos outros. Vai aqui aquele abraço especial para os aniversariantes do dia de hoje, com o desejo de que Deus abençoe sua vida, dirija os seus passos e, é claro, se estiver presente hoje à noite, poderemos dar-lhe um grande abraço e orar pela sua vida de modo especial. A todos, o desejo de um bom dia e o convite a meditarmos juntos naquilo que a Palavra de Deus tem a nos dizer nesta ocasião. No Salmo de número 9, no versículo 1, nós lemos o seguinte: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. É interessante esse texto porque nessas duas frases o salmista coloca a sua disposição para aquilo que ele fará em relação a Deus e em relação aos outros. Primeiro, ele se dispõe a adorar ao Senhor. Ele entende que diante do que Deus tem feito e diante do que Deus faz em sua vida, para usar a expressão dele, diante das maravilhas realizadas por Deus, ele se dispõe a louvar ao Senhor. Ele se dispõe a adorar a Deus. Convém lembrar que só Deus é digno de nossa adoração. Só Deus é digno do nosso louvor. E o salmista não apenas se dispõe a adorar ao Senhor, mas ele quer fazê-lo de maneira inteira, de maneira íntegra, de maneira plena. É significativa a expressão usada por ele: eu te louvarei de todo o meu coração. Eu vou colocar a minha alma inteiramente nisso. É significativo isso porque algumas vezes podemos ser tentados a louvar a Deus de maneira superficial. Podemos apenas reconhecer mentalmente o que Deus tem feito. Ou podemos apenas expressar através dos nossos lábios algum tipo de reconhecimento e adoração ao Senhor. Há momentos, por exemplo, quando a Bíblia fala daqueles que adoram com lábios, mas cujo coração está distante de Deus, e Deus fala sobre isso através do profeta Isaías, por exemplo. Somos tentados, sim, algumas vezes, a expressar um louvor superficial, uma adoração que não é profunda, uma adoração que não nos envolve. Outras vezes somos tentados a adorar a Deus com nossas palavras, mas não com a nossa vida. Às vezes expressamos nosso reconhecimento pelo que Deus tem feito, mas nossa atitude não corresponde a isso. Nosso comportamento não corresponde a isso. Quando o salmista diz que louvará o Senhor de todo o seu coração, ele quer dizer que a sua vida inteira será dedicada a adorar ao Senhor. Significa dizer que as suas palavras, mas também que o seu comportamento, que a sua atitude, que o seu modo de viver servirão para adorar a Deus, servirão para exaltar o nome de Deus, servirão para alegrar o Senhor. A segunda proposta feita pelo salmista, a proposição feita por ele, a disposição assumida por ele, é de proclamar essas maravilhas do Senhor. Ou seja, ele não apenas está preocupado com sua postura diante de Deus, mas também com sua atitude em relação aos outros. Em relação a Deus, diz ele, eu vou adorá-lo de todo o meu coração. Em relação aos outros, eu estarei disposto a compartilhar o que Deus tem feito. Eu estou disposto a proclamar as maravilhas de Deus, estou pronto a falar de Deus aos outros. E aqui o outro risco que corremos é o risco de viver a vida sem que Deus faça parte de nossa mensagem de vida, sem que Deus faça parte de nossas conversações, sem que Deus seja o conteúdo, muitas vezes, do nosso falar. Em nossas conversas com os outros,
somos conclamados pela atitude e pelo exemplo do salmista a compartilhar o que Deus tem feito em nós, o que Deus tem feito para conosco. Isto é particularmente importante em relação àqueles que já conhecem a Jesus como seu Salvador e sabem da salvação que Jesus proporciona. Aqueles que conhecem a Cristo e sabem que Jesus Cristo é o único meio de salvação, são então conclamados a compartilhar com outros essa mensagem, anunciar aos outros essa verdade, proclamar ao mundo que há salvação em Jesus Cristo. Dizer aos outros o que Cristo tem feito em nós, é assumir aquela mesma atitude do homem cego que foi curado por Jesus. E depois de curado, foi inquirido a respeito de quem era Jesus. E ele diz simplesmente, olha, eu não sei se esse homem é pecador. Mais precisamente ele diz o seguinte, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Somos desafiados por diversas vezes na Bíblia Sagrada a compartilhar o que Cristo fez por nós. O salmista se dispõe a adorar a Deus. O salmista se dispõe a compartilhar com os outros o que Deus tem feito em sua vida. Eu quero desafiá-lo, nesse início de dia, a assumir esta atitude. Diante de Deus, à disposição para adorar com toda a sua vida, com todo o seu ser. Adorar inteiramente a Deus. Diante dos outros, à disposição para levar a mensagem maravilhosa de Deus, que certamente chegou ao seu coração. Compartilhar com os outros o que Deus representa para você. Compartilhar com os outros o que Deus tem feito por você. Porque isso certamente fará diferença na sua vida, mas fará diferença na vida dos outros também. Vamos orar juntos nesse instante. Pai querido, queremos te agradecer os momentos vividos na tua presença. Agradeço-te, Senhor, a vida daqueles que neste instante estão orando, estão colocando suas vidas diante de ti. Mas agora eu te peço especificamente que tu nos ajudes a assumir uma atitude de adoração e louvor. Que tu nos ajudes, Senhor, a assumir uma atitude diante dos outros de alguém que se dispõe a compartilhar o que tens feito por nós. Ajuda-nos como filhos teus e como servos teus a viver uma vida de adoração a ti e de proclamação aos outros das tuas maravilhas. Amém.